Bom dia, tudo bem? Estou gravando esse vídeo em resposta ao que foi proposto pelo meu cunhado Marcos Andrade, lá de Itajaí, que é o desafio Lançai a Palavra, que tem rodado no Facebook e vocês já devem ter visto outros vídeos por aí. Então vamos lá. O tema desse vídeo é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Mas nós vamos fazer uma contextualização antes do que vem se tratando. Paulo vem tratando a respeito da ressurreição dos mortos, ali a partir do versículo 12. Ele fala que alguns dos irmãos estavam dizendo que não haveria ressurreição, que não haveria vida eterna. Então ele começa a falar a respeito exatamente disso, de que se não haveria vida eterna, não haveria ressurreição dos mortos, então não haveria motivo também para crer naquilo que eles estavam crendo, crer na pregação de Paulo e dos demais apóstolos. Ele, no versículo 12 até o versículo 17, ele vem fazendo um silogismo, dizendo que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não há motivo para crer na pregação que foi trazida para os coríntios. Até porque se não houve ressurreição, se Jesus não é verdadeiramente o Cristo que morreu e ressuscitou, também não houve perdão pelos pecados e que cada um continua vivendo nos seus pecados. Então não há motivo nenhum para crer na pregação. E no versículo 19, que é o nosso tema, ele fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Em outra versão, ele diz que se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E uma outra versão ainda que eu estive lendo, ele diz que nós somos desta terra, dentre os homens, as pessoas mais merecedoras de compaixão. Portanto, se a nossa esperança em Cristo, o motivo da nossa fé em Cristo, se limita a nós termos as bênçãos dele para ter dinheiro sobrando, para conseguir comprar um carro importado, para ter reconhecimento profissional e nos tornarmos um referencial na nossa profissão, se a nossa esperança vai para que nós sejamos cobertos de títulos acadêmicos e que muitas pessoas queiram ser como nós nessa área acadêmica, ou se a nossa esperança é que nós possamos visitar o mundo todo, todos os países, visitar as capitais, conhecer os lugares, ou se nós termos fãs ao invés de discípulos, se a nossa esperança em Cristo se limita a isso, se limita a coisas dessa vida, nós somos, na verdade, as pessoas mais infelizes, porque nós mesmos nos enganamos. Mas a vida em Cristo e a fé em Jesus, ela tem que ser um pouco mais que isso. O que esse texto diz é que nós temos que ter alvo e meta. Nossas metas para esta vida têm que nos fazer chegar ao nosso alvo. E o nosso alvo não pode se limitar a essa vida. Nosso alvo tem que ser para depois da nossa morte. Nosso alvo tem que ser apontado para a vida eterna com Jesus. Então, que as nossas metas nós possamos alcançar e que o alcançar as nossas metas aqui nos aponte para a consecução do nosso alvo em Cristo, que é a vida eterna. Bom, como vocês sabem, esse desafio Lançai a Palavra, ele consiste em gravar um vídeo, depois desafiar 3 pessoas para que também o façam, e caso não seja completa a tarefa, aqueles que foram desafiados e não conseguiram completar vão doar uma Bíblia de estudos para aquele que os desafiou. Então, os meus 3 desafiandos são uma pessoa que fala com as mãos, uma pessoa que fala muito com as mãos e uma pessoa mais moderada.
Então a pessoa que fala com as mãos é a Keila Andrade. A pessoa que fala muito com as mãos, sim, é a Andrea Kohlrausch. E o outro mais moderado é o irmão Edson Jardim da Silva. Aguardo os vídeos de vocês e, caso mais de algum de vocês não consiga gravar o vídeo e postar, conversem entre vocês só para não dar todos a mesma Bíblia, daí dá cada um uma diferente. Valeu, muito obrigado e tchau! Tive que substituir um dos desafiados, que é a Keila, que já foi desafiada pela Daiane. Então, vou colocar no lugar dela o Rafael Lopes. Dei uma passadinha no Face, ele disse que estava meio sem nada para fazer, então faz o vídeo aí, Rafael.